A década de 1990 foi uma fase de transição e experimentação no mundo dos videogames. Com o aumento do poder de processamento de PCs, consoles e fliperamas, começaram a surgir os primeiros jogos em 3D, ainda primitivos, mas já indicando os rumos da indústria. 1993 trouxe muitas novidades e excelentes jogos, e agora eu tento reunir aqui os melhores jogos desse ano, dando sequência a uma série que eu quero fazer, lembrando os melhores jogos de cada ano da década de 90. Então, sem mais enrolações, segue o vídeo. Liderados por Fox McCloud, o esquadrão Airwing chegou no Super Nintendo no início do ano. Star Fox arrebatou a atenção de todos em sua apresentação totalmente em 3D. Impulsionado pelo novo chip Super FX, Star Fox mostrou que o futuro dos jogos seria mesmo em 3 dimensões. Apesar desse jogo ser muito lembrado pelos seus gráficos, Star Fox é muito mais do que isso. É um belíssimo jogo de nave, que apesar de não ter envelhecido muito bem, ainda tem um lugar reservado na galeria de grandes jogos do Super Nintendo. Os filmes da Disney na época eram amados por praticamente todas as crianças, e com todo esse sucesso, vários jogos de filmes foram licenciados pela empresa. Dentre esses estava Disney's Aladdin. O jogo baseado no filme do Garoto de Rua da Arábia saiu para o Mega Drive e dias depois para o Super Nintendo. Esse jogo reuniu tudo que o gênero plataforma tinha de melhor. Os comandos são muito precisos e as animações são muito lindas. Existe uma discussão sobre qual das versões é a melhor, porém, independente de qual versão você jogar, com certeza vai desfrutar de um dos melhores jogos de plataforma dos anos 90. A série Mortal Kombat recebeu uma sequência nesse ano. Mortal Kombat 2 saiu um ano após o primeiro título e surpreendeu pelas melhorias que teve em relação ao jogo inicial. Com a adição de mais personagens, variedades de golpes, uma história mais profunda, gráficos detalhados e um multiplayer bem fluido, Mortal Kombat é considerado por muitos como o melhor da trilogia original e marcou seu lugar como um dos grandes jogos daquele ano. A Capcom lançou o 6º jogo do Robô Azul nesse ano. Mega Man 6 saiu ainda para o Nintendinho e foi o jogo que encerrou a série no NES. E de uma forma muito bonita, pois o jogo é ótimo. Porém, o jogo que eu quero trazer aqui não é esse, e sim uma nova história feita com muito capricho e com muito mais detalhes. Mega Man X, lançado para o Super Nintendo em 93. Quando o Mega Man X foi lançado, o Super Nintendo já tinha cerca de 2 anos e meio. O motivo da longa espera por um jogo do robozinho no novo console da Nintendo logo ficou claro. Esse não foi apenas mais um jogo do Mega Man com gráficos melhores, foi uma reinvenção completa da franquia. X era um personagem totalmente novo de Mega Man, mais elegante, mais rápido e mais ousado. A jogabilidade também foi muito aprimorada. Mega Man X é uma experiência de ação espetacular, e é até hoje um belíssimo jogo de plataforma, mesmo depois de tanto tempo. Zombies Ate My Neighbors é um ótimo run and gun produzido pela LucasArts, onde você entra na pele de 2 adolescentes para salvar seus vizinhos de ataques de zumbis. E não se engane pelo fato desse jogo ter nome de filme de sessão da tarde. Ele traz uma enorme variedade de itens utilizáveis e uma dificuldade bem desafiadora. Zombies Ate My Neighbors se tornou um clássico cult com o passar dos anos, e com certeza merecia um lugar nessa lista. O Homem-Bomba da Hudson Soft também estreou no Super naquele ano. Super Bomberman chegou mostrando muitas novidades, e em especial, como se faz o multiplayer de respeito. O jogo tem suporte para até 4 jogadores, mesmo o Super Nintendo tendo apenas 2 entradas para controles. Isso só foi possível pela introdução do acessório Multitap, que permitia o uso de 4 entradas. Em resumo, Super Bomberman é um jogo extremamente divertido, e possivelmente tem o melhor multiplayer do Super Nintendo. Assim, fazendo jus ao seu lugar nessa lista. Secret of Mana é um RPG de ação da Square Enix, lançado em agosto de 93. O jogo foi uma combinação de histórias que resultaram em um RPG totalmente original. Diferente da maioria dos RPGs da Square, que apresentavam combates em turnos, aqui a coisa é bem mais agitada, mas sem deixar de lado a estratégia. Secret of Mana foi, e ainda é, um dos RPGs mais amados até hoje. É muito indicado para quem quer começar a conhecer o gênero. A SEGA já havia lançado seu acessório de CD-ROM para o Mega Drive, e não demorou para o mascote da franquia aparecer nessa plataforma. Sonic CD, lançado em setembro daquele ano, trouxe o ouriço em uma versão muito mais avançada com relação aos jogos anteriores. Com fases especiais em 3D, trilha sonora cativante, gráficos originais e um esquema de viagens no tempo que funciona muito bem, Sonic CD foi uma belíssima surpresa para os fãs da época, uma joia no controverso acessório do Mega Drive.
Ainda em setembro daquele ano, também no Mega Drive, Gunstar Heroes marcou a estreia da Treasure no mercado de games. O game é um run and gun frenético, cheio de animações e objetos na tela. A velocidade com que as coisas acontecem aqui é surpreendente, e fez até com que o jogo recebesse alguns prêmios na época. Gunstar Heroes é um dos melhores jogos do Mega Drive, sendo uma missão difícil encontrar pontos negativos nele. Os computadores também receberam o início de uma grande franquia. Doom foi lançado pela id Software e foi um dos principais responsáveis por popularizar os jogos nos PCs. Combinando gráficos 3D com personagens 2D, o jogo definiu vários elementos dos jogos de tiro, se tornando extremamente popular e influenciando vários jogos que vieram depois. Outro game que também saiu nos computadores naquele ano foi SimCity 2000. A sequência de SimCity Classic saiu primeiro nos computadores da Apple em 93 e em outras plataformas no ano seguinte. O jogo coloca o jogador como dono da cidade, onde o objetivo é construir toda uma infraestrutura, prédios e residências e arrecadar impostos para o desenvolvimento da cidade. O jogo foi considerado na época como um dos melhores jogos de todos os tempos e se tornou modelo para vários simuladores que sairiam nos próximos anos. Uma das maiores franquias de jogos recebeu um título para o Game Boy. The Legend of Zelda Link's Awakening foi o quarto título da série e manteve o padrão de excelência da série. Apesar de ser um Zelda sem a Princesa Zelda, a profundidade desse jogo é incrível. Com um enredo emocionante e um alto fator exploração, Link's Awakening foi aclamado na época, se tornando mais um capítulo dessa série tão maravilhosa. Eleito o melhor jogo de corrida de 1993, Rock'n'Roll Racing é um jogo de corrida e de combate de carros, que possui um estilo único. O jogo da Blizzard trazia uma ação frenética para as pistas, e tudo isso embalado em uma trilha de rock and roll épica. As músicas desse jogo eram canções de bandas de rock do mundo real, como Steppenwolf, Deep Purple e Black Sabbath. Esse game com certeza acertou em cheio na sua proposta, agradando até mesmo quem não era fã de jogos de corrida. Com certeza, Rock'n'Roll Racing foi um dos jogos mais inovadores e um dos melhores jogos daquele ano. Vários jogos incríveis ainda viriam nos anos seguintes, e no próximo vídeo vamos relembrar os melhores jogos do ano de 1994. Se faltou algum jogo que eu esqueci, fique à vontade para comentar aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima!